Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. São Pedro e São Paulo Apóstolos, solenidade, domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja, para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa.
Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a solidez do amor de Deus Pai habitem hoje nos vossos corações e lares. O Evangelho de hoje nos leva a uma conversa decisiva. Jesus tira os discípulos do barulho e, na região pagã de Cesareia de Filipe, faz uma espécie de pesquisa de opinião. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem rápido. Alguns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Minha irmã, meu irmão, repetir o que os outros dizem sobre Deus é muito fácil. É a famosa fé de ouvir dizer. Nós sabemos o que a nossa avó falava sobre Jesus, o que o padre prega na missa, o que os livros explicam. Mas, de repente, o mestre estreita o círculo, olha nos olhos deles, e olha nos seus olhos hoje, e faz a pergunta que muda absolutamente tudo. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, essa não é uma pergunta teológica para testar o seu conhecimento. É uma pergunta de amor. Há momentos na nossa vida, numa sala de espera de hospital, no luto de uma perda doída, na crise do casamento ou no silêncio da depressão, em que a fé de ouvir dizer não fica de pé. É nessa hora de deserto que Jesus te pergunta: para você, hoje, no meio dessa dor que você está passando, quem sou eu? Um personagem histórico, um socorro de emergência para a hora do aperto, ou o Senhor da sua vida? Quando Pedro toma a frente e responde: tu és o Messias, a reação de Jesus é comovente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Paremos um instante aqui, minha irmã. Olhe para a pedra que Jesus escolheu. Ele não escolheu um bloco de mármore perfeito, polido e sem defeitos. Ele escolheu Simão, um homem impulsivo, inconstante, que sentia medo e que, na noite da paixão, iria negá-lo 3 vezes. Sabe o que isso nos revela? Que Jesus não edifica a sua obra sobre a nossa perfeição humana, mas sobre a sua graça. Se ele usou o frágil Pedro para ser rocha, ele pode usar a sua fragilidade para ser o alicerce de fé e de salvação da sua família.
E o Senhor sela essa missão com uma promessa que deve arrancar todo o pânico do nosso peito: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meu irmão, o poder do inferno não é uma figura mística dos filmes, é aquela voz silenciosa do desespero que tenta te convencer de que o seu lar não tem mais jeito, de que o seu filho está perdido para sempre, de que a sua angústia é a sentença final. Cristo olha para sua casa hoje e garante: o vento vai soprar, a barca vai balançar, mas a fundação é minha. Não vai afundar. Que nesta semana você responda a Jesus não com frases decoradas, mas com as suas atitudes. Assuma o seu lugar na construção do reino e descanse na certeza de que, amparado pela rocha que é Cristo, o seu chão jamais vai sumir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje, e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.